Olá, muito bem. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo de introdução ao Pentateuco. Estamos no versículo 5 e vamos para o 6. Só que nesse versículo 5, eu estou repetindo, somente te chamar a atenção, que às vezes as pessoas perguntam, mas Nicodemos, nesse primeiro dia, porque a terra diz a ciência que roda em torno, gira em torno de si mesmo, né? Foi exatamente aqui do primeiro do dia, olha o versículo 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi tarde e manhã. Foi quando Deus faz o planeta Terra e aí coloca para girar em torno de si mesmo, né? Alguns dizem que foi uma explosão que aconteceu, veio até a história do Big Bang, e tudo isso aí é difícil de se sustentar. Repetindo, temos sempre que procurar a filosofia primeira, a metafísica, não é ficar discutindo a sombra, e sim na essência da coisa. Mas vejamos o versículo 6 que diz, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim se foi. Moisés está falando de águas que fica no ar, no alto, e a água que ficou aqui formando os mares. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Veja que ele sempre fala à tarde, lembrando, o dia para eles começam às 6 horas da noite, às 18 horas da noite para nós. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. O que me chama muita atenção aqui é como Deus, que é o Criador, por isso que eu não me canso de dizer, o Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Ele é o dominador, domina tudo que está nos céus, na terra e embaixo da terra, porque teve o poder de dizer, haja e houve. Formou esse planeta, bonito, como eu disse, o inimigo veio, atropelou, o maior desastre de todos os tempos, deixou tudo no escuro, mesmo que houvesse alguma coisa, ninguém poderia ver, porque as trevas eram muito, mas ele fez brilhar a luz solar, trazendo claridade, e agora coloca as águas dos mares no lugar e determina, você só vai até aqui, daqui para frente é a terra, é outro lugar, mas prossigamos. E Deus, versículo 10, e chamou Deus a porção seca terra e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se foi. Estou lembrando quando um cidadão que ele não é cristão, e defendendo a ciência, a religião dele, disse, olha, tudo isso aqui é Deus, é o panteísmo, né? Tudo isso aqui é Deus, Deus é tudo e tal. Eu digo, mas rapaz, mas essa tua natureza, essa natureza tua é muito inteligente. Olha só, eu coloco a semente, vamos dizer, do abacate, aquele caroço grande, na terra, seca e gera uma planta enorme e produz muitos outros frutos. Que eu acho interessante, dizia eu para o cidadão, como que essa tua inteligência natural
que você disse que é da natureza, que cria tudo isso aí, que criou tudo, coloca essa semente dentro do abacate. Me chama mais atenção, falei o nome do cidadão, é a parreira. Olha só a uva. Nasce aquele cacho e dentro da uva vem aquela sementezinha. Que mão de obra que essa tua natureza tem para dizer que é o Deus natureza de vocês? Brincadeira, né, cara? Faz nascer o coqueiro que dá o coco e deixa a água dentro do coco. Rapaz, eu disse para ele, rapaz, isso aí está no Gênesis. E disse Deus, produza. E a terra produziu tudo isso do jeito que é. Do jeito que é. E nada mudou. Aí eu lembrei a ele que há uns anos atrás, um cientista desafiou alguns evangélicos e disse que era tudo igual. Então o cientista disse, vou provar ao senhor, pastor, que eu posso fazer tudo isso que Deus, você disse que o Deus de vocês fez. E pegou uma semente de milho, levou para o laboratório e fez uma semente de milho com todos os itens, com todos os ingredientes, com tudo que tem no milho. E disse, está aí. Pegou um milho que ele fez, juntou com o outro, disse, escolha agora, pastor, vê se tem diferença. O pastor olhou e disse, eu não estou vendo diferença não, mas eu sei que tem diferença. Aí, qual? Só vou mostrar a você. Pegou os 2 grãos de milho e colocou para um pombo que estava lá. O pombo beliscou o milho artificial, rejeitou, deixou. O outro comeu. Disse, olha, aquele lá é o natural. Aí o cientista olhou, esse aqui foi eu que fiz, mas é tão bom quanto esse pombo, e colocou a culpa no pombo. Aí diz que o pastor olhou e falou, vamos ver se realmente é verdade. Aí pegou outro milho natural, juntou com o milho do cientista e vamos plantar. Daqui a tantos dias eles têm que começar a germinar. O cientista coçou a cabeça branca e disse, mas vai germinar. E colocaram no solo. O tempo passou, o que o pastor plantou germinou e o outro não germinou. Ou seja, o que o homem faz não pode ser igualado ao que Deus faz. Tenho o maior respeito pela ciência, mas querer muitas vezes se igualar a Deus, aí não conte comigo, com todo o respeito que tem pela ciência, não é? Até porque a ciência está aí para nos servir, ela deve ser a nossa serviçal, e não e não o antropóide, o homem ficar submisso a ela, né? Porque tudo que Deus fez foi com a expressão haja e houve, e até hoje a terra continua girando em torno de si mesmo. O dia vem o novo dia, vem a noite, o tempo passa e continua, e nada muda o roteiro, porque quem fez é aquele que pode todas as coisas. E versículo 12 diz, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. O homem não consegue fazer isso, consegue reproduzir, replantar, mas fazer não faz. Por boa que a ciência seja, não consegue fazer isso. E foi tarde de manhã, o dia terceiro, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sobre eles, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Pois é, aqui temos uma aparente contradição, quando lá no início foi dito que haja luz. O sol e os luminares foram criados lá no início,
não houve problema algum no sistema celestial. O problema foi aqui na terra. Com a escuridão que houve, na treva que houve, ficou tudo no escuro, mas o sol já estava lá, a lua já estava. Deus só fez como que assoprar aquela grande neblina por minha conta, e tirou aquela massa escura e o sol começou a aparecer, mas a lua, os astros já estavam lá. Isto porque, repetindo, o problema foi só aqui na terra, lá no alto, lá no sistema celeste, no sistema celestial, tudo continuou normalmente, com tudo que havia. Então, esses dois grandes luminares, para nós, cientistas dizem que existem centenas, milhares deles aí. E quanto mais eu vejo essas notícias dos astrólogos, dos astrônomos, eu fico admirado. Eu fico realmente admirado com o estudo desse pessoal, a ciência cada dia descobrindo mais planetas e planetas e planetas. Isso me chama muito a atenção, porque ultimamente eles estão falando que encontraram várias super-terra. Já ouviram falar? Pois é, várias super-terra. E eu fico me perguntando, lá no Apocalipse, bem depois daqui, Deus diz e João escreve: e um novo céu e uma nova terra. Não vai ser uma terra reformada, não vai ser uma terra reconstruída, mas sim um novo céu e uma nova terra. Pense nesse assunto aí com carinho, que você vai ver que é um tanto complicado. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim se foi. Observe que céus continua no plural. Depois ele vai passar para o singular. Por isso é que eu estou dizendo para você se ater nesses detalhes. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Pois é, quando saiu aquela escuridão, começou a aparecer tudo que estava lá em cima. Como eu gosto de quando estou aí mais para o interior, longe da cidade, que tem muitas luzes, muita claridade, e a gente começa a observar os céus. Que coisa bonita, que coisa especial. Isso nos leva a uma posição, a adorar ao Deus que pode todas as coisas. E você olha aqui que diz assim: para governar o dia e a noite. Eu agora resolvi mexer com os negócios de plantação. Depois de velho, resolvi mexer com plantação. Nunca imaginei, com meus 71 anos, ficasse preocupado com o tempo. Vai chover? Não está chovendo? Chuva demais. E o sol está muito quente. E o tempo está muito frio. Olha, é época. Chega o meu vizinho lá e diz assim: olha, seu Nicodemos, a lua está na época de plantar. Olha a lua. Continua governando. Isso aqui no interior, para a plantação. Se for para o litoral, vê a maré batendo e batendo forte. Lua cheia, violenta. De repente, daqui uns dias começa a ficar fraquinha. A lua ficou minguante. Continua exercendo muita influência, tudo isso aí. Porque foi Deus que fez tudo isso, não é? E disse Deus, versículo 20: produzam as águas abundantemente répteis de alma
de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Muito bem. Veja que aqui não entra os dinossauros. Relembrando, repetindo, tudo indica que foi entre o versículo 1 e 2 que eles foram extintos. Moisés agora escrevendo a recriação do planeta Terra, Deus criando tudo novamente, agora para o antropós, para o homem. Então está aqui os grandes peixes, os grandes animais, os répteis de alma. Alma é aquilo que nos dá ânimo. Tudo que se move de per si tem alma. A minhoquinha tem a alma. A planta que cresce tem alma. Alma vegetal, alma vegetativa, não tem a parte intelectiva, mas tem a sua alma, né? Isso no Espiritismo dá uma mão de obra tremenda, mas deixemos o Espiritismo para lá. E diz o texto: e viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: multiplicai e frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Ou seja, era um casal de cada um, e a coisa foi se multiplicando, e hoje está no que nós temos, mesmo com tanta depredação que já fizeram por aí, mas continua sempre o mar cheio de peixe, os céus, muitas aves, de vez em quando aparece um que eles não sabem. O homem tem essa curiosidade, né? Aliás, a queda do homem foi por querer saber mais, não é? Vamos ver mais na frente. E esses animais, eu quero chamar a atenção a esse ponto, que eles têm ave, não tem alma, não tem espírito. 23 diz: e foi tarde e manhã, o dia 5º, a criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim se foi. Meus irmãos, meus amigos, se olharmos aqui a simplicidade do escritor, é deixar a gente assim um tanto admirado. Produza as bestas, feras da terra conforme as suas espécies. A quantidade de feras que tem, não aqui no Brasil, mas no mundo todo. Alguns até que dizem que já foi extinto, outros que estão em extinção. E aí temos outro problema. Vem o homem querer agora proteger a natureza, cuidar da natureza. A natureza é que nos guarda, a natureza é que nos protege, dando semente, carne, alimento para todos nós, não é? Mas esses animais selvagens, Nicodemos, que vem e arrebenta, o tigre, mais isso e aquilo, jacaré e tal, estão assim porque o que aconteceu com seu Adão, com a dona Eva? Esse pecado trouxe problemas que atingiu a natureza e os seres que haviam. Mas vejamos um pouco o versículo 26, que diz o seguinte: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado,
e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Eu vou repetir somente para você ver uma coisa. Disse Deus, façamos um homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Hoje, se o cidadão estiver no meio de uma mata, de uma floresta, vamos dizer um agente do IBAMA, e matar uma onça, um macaco, uma cobra, crime inafiançável. Mas se matar o agente do IBAMA ou um outro cidadão qualquer, vai na delegacia, paga uma fiançazinha e está libertado, está livre. Hoje existe um verdadeiro culto à natureza, se prestando a observar tudo. Alguns que chegam ao ponto de chegar à tardezinha, senta em direção ao sol e começa a meditar, cultuando ao sol. Outros, as plantas. Tem gente aí que você talvez não saiba, mas se você cortar uma árvore qualquer, que seja lá no sítio dele, é um problema sério. Eu morei num lugar e não sabia que o proprietário lá era dessa religião, era agnóstico. E uma árvore, tinha um cipó matando uma árvore frutífera. Eu peguei o facão e cortei. No dia que o cidadão chegou lá, ou melhor, a cidadã chegou e viu que eu tinha cortado aquela trepadeira, a coisa ficou complicada. Porque eu, segundo ela, assassinei uma vida. Isso é um culto à natureza. Mas, meus irmãos, veja que Deus aqui criou o homem para tudo dominar, tudo sob o domínio do homem. Dizer que não pode é politicamente correto, biblicamente correto não. E nós vamos encontrar sempre o politicamente correto, que muitas vezes não é biblicamente correto. E é isso que eu quero te chamar a atenção. E criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Eu estou no capítulo 1, versículo 27. Não existe aqui a terceira via. Não existe aqui esse negócio chamado hoje de gay. Não existe. Não existe essa de que a pessoa nasceu com um corpo de outro, uma alma de outro. Não existe isso. Coisa que aquele que destruiu todo o planeta Terra, deixando na maior treva, hoje continua com a sua política de querer ser igual a Deus, querendo modificar a natureza que Deus deu, dizendo que a natureza é Deus, toda a natureza é dirigida e é providência divina. Agora, que seja Deus, isso é panteísmo. E aqui temos esse problema, né, que hoje está muito em moda. Criou macho e fêmea. Certa vez um cidadão chegou para mim e disse assim: professor, eu vim aqui falar com o senhor para mandar a secretária colocar meu nome social na chamada. Eu não quero ser chamado pelo meu nome de batismo. Eu digo: meu amigo, eu sou gay e quero ser chamado e tal, porque eu estou no corpo errado. Eu estou no corpo de homem, mas eu sou mulher. Eu fiquei muito, isso foi nos anos 2000. Eu fiquei assim: meu Deus, e agora? Como é que eu vou dizer esse camarada aqui não está certo? E ele começou questionando. Aí eu falei: você prova que é mulher?
Claro, professor, eu provo, você não está vendo. Não, você está com jeito e voz. Não significa que seja. Aí ele disse, e se eu trouxer um documento do juiz? Eu digo, se você trouxer um documento do juiz, por força de lei, eu vou aceitar. Mas, eu te pergunto, você tem os órgãos femininos em você? Ah, professor, claro que não, infelizmente. Pois é. Se mandar um pouco do seu sangue para o laboratório, vai acusar que é masculino, macho ou fêmea? Isso é claro que vai acusar que eu sou macho, mas eu quero dizer para o senhor que eu estou no corpo errado. Meus irmãos, olha, politicamente, hoje é assim. E temos que aceitar. Porque a lei dá direito para eles. Mas, biblicamente, está aqui. A metafísica, a filosofia primeiro, a causa primeira. Eu não vou discutir e nem discuto a sombra, e sim o que está provocando a sombra. Dizer uma coisa é fácil, mas está aqui a origem do homem, do macho e da fêmea. Não tem outra opção. Mas prossigamos. E Deus abençoou Deus e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Pois é, esse cardápio aqui é muito grande, é muito bom e está à disposição de todos nós. Agora, aqui vem outros problemas quando a medicina diz: você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo. Olha, a dieta que o Todo-Poderoso, que o Criador deu, foi essa aqui. Não foi Moisés, não foi Jesus de Nazaré, não foi o apóstolo João. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra que a alma vivente, toda erva verde, lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Deus conclui aqui, dia sexto, e diz que foi tudo muito bom. Se é bom, por que mudar? Houve uma causa. Do jeito que houve uma causa entre o versículo 1 e 2, que deixou a terra sem forma e vazia, houve uma causa que toda essa alimentação, toda essa dieta foi perdida porque houve uma causa. Então, nós vamos ver isso. Então, eu gostaria que vocês lessem em casa esses versículos. Eu estou passando muito rapidamente, porque senão o vídeo fica muito complexo e prolongado, né? Vamos tentar resumir. Vamos ter uma aula para depois conversarmos sobre tudo isso aí. O que diz a ciência da formação da Terra, leia o que está na Bíblia, e vamos conversar sempre o que estiver na Bíblia. Por quê?
porque se formos olhar outros livros, nós vamos se perder de tantos livros escritos, todos eles baseados na Bíblia. Como é baseado, eu fico na base, que é a Bíblia. Capítulo 2 diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado do dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Existe uma má interpretação por falta de uma boa leitura. Quando as pessoas dizem que Deus aqui descansou, ele descansou no sentido de que terminou de fazer toda essa obra aqui no planeta Terra, porque ele não para, ele trabalha direto. Para ele não tem dia, não tem noite, não tem hora, ele é o Senhor do tempo, e isso é só prestar atenção. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que ele fez. Aí ele deu um pausa. Como foi o Santíssimo que fez? Concluiu aquilo que estava no plano dele. Olhe como a teologia é interessante. Tudo isso aqui estava dentro de um plano divino. Onde que nós vamos ver isso? Lá nas cartas paulinas, não é? Que Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele diz: a nossa salvação foi programada antes que tudo isso fosse feito, antes da fundação do mundo. Tudo isso Deus programou, Deus fez esse plano de salvação para todos nós com muita antecedência. Então, é isenta de qualquer tipo de erro. Sendo ele o santo, ou melhor, o Santíssimo, ele santificou aquilo que ele fez. Tudo que ele fez, ele santificou. Por quê? Quem fez foi o santo, no sétimo dia. Agora, eu preciso então descansar e guardar o sábado, que é o sétimo dia? Aqui não está dizendo nada disso. Aqui não diz isso. Daqui a pouco, quando começarmos o segundo livro, que é o Êxodo, nós vamos ver que muitos pontos daqui do Pentateuco